Senhor, nós pedimos. Sou eu quem vai contigo. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, lugares altos, moreiros e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois de deserto passo mares, e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, não temas, porque eu, Senhor, pois de pé, meu amado, tomo pela tua mão direita. Bom dia, paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como eu sei que Jesus está vivo, como eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Ele habita em nós, a esperança da glória. Jesus não é um Deus como o mundo tem. É um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, e é o único Deus. Por isso que não vai ter esse negócio de tolerância religiosa no dia do juízo, porque Ele é juiz dos vivos e dos mortos, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Foram mais de 500 pessoas que viram Ele subindo ao céu 10 dias antes de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então eu tenho absoluta certeza do que eu falo, porque está escrito. E todo aquele que rejeitar as Escrituras, rejeita o próprio Deus. Escreveu o apóstolo Paulo, porque é soberba. O ser humano quer viver no pecado e não aceita a correção do Pai. E a Bíblia diz que é bastardo. Quem não aceita a correção do Pai é um bastardo. Não significa que você esteja fazendo caminhada porque você está vivo. Mas talvez você esteja fazendo uma caminhada porque vocês estão procurando resposta. E a resposta, eu vou te falar, não está na internet. O povo está vivendo um mundo virtual, fora da realidade de Deus, tentando enganar a si mesmo, com shows, com artistas, com políticos e com religião, apenas enganando a si mesmo. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, apareceu para mim. Por isso que eu estou aqui falando de alguém que eu conheço. Não estou falando de um ser virtual. Estou falando de um ser vivo, que criou o céu e a terra, e esteve aqui como homem, para nos salvar da condenação do inferno. Será que você vai trocar isso, essa verdade, por um mundo virtual? O artista, o youtuber, ele é bonitão na frente da tela. Fora da tela, ele pensa em se matar. Fora das câmeras, ele pensa em cometer um suicídio. Muitos artistas fazem isso. Está no auge da fama.
como cantor do Nirvana, vai lá e dá um tiro na cabeça. Como muitos outros artistas do rock and roll, vai lá se entope de drogas e sofre uma overdose. Não significa que você está andando, que você está vivo. Olha o texto de Lucas 24. No primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, antes das 6 horas já tinha gente andando aqui. Foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinha preparado, e algumas outras com ela. E acharam uma pedra revolvida do sepulcro. Entraram, não acharam corpo. Entraram no sepulcro e não acharam o corpo. O corpo de Maomé está lá, enterrado em algum lugar. O corpo da Maria está enterrado em algum lugar. O corpo do Buda, enterrado em algum lugar. Mas o de Jesus, ele não ficou na sepultura muito tempo. Tanto é, era alugado só por alguns dias. 3. No terceiro dia já não encontraram mais ele. E essas mulheres foram lá procurar ele. E aconteceu que, estando muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, 2 anjos, com veste resplandecente. Estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Essas palavras pareciam como um desvario e não creram. Quando essas mulheres foram contar para os seus discípulos, eles não conseguiam acreditar que ele estava vivo. Algumas pessoas no Velho Testamento morreu, ressuscitou. Elias, o profeta, ressuscitou uma criança. Eliseu também ressuscitou uma pessoa morta. Mas o caso de Jesus, que tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, que tinha ressuscitado Lázaro depois de 4 dias, mas agora era diferente, porque ele tinha ressuscitado com outro corpo, o mesmo corpo, mas uma matéria diferente, porque a Bíblia diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Sabe por que ninguém entrou no céu ainda? Porque não aconteceu a ressurreição dos mortos. O único que entrou no céu foi ele, porque ele teve um corpo. Esse corpo ressuscitado deu direito dele entrar. E no Salmo 24, os anjos estão fazendo uma festa. Quem é esse que vem entrando aí? Esse aí é o Rei da Glória. É uma pena. O mundo tem o Rei Roberto Carlos. O mundo tem o Elvis Presley, o Rei do Rock. O Pelé, o Rei do Futebol. E a maior parte da humanidade não conhece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que venceu a morte. Fala para o melhor médico de Manaus. Pergunta para ele se ele tem poder sobre a morte do seu paciente. Não tem. Ainda que seja o melhor cirurgião, a vida e a morte
Está na mão dele. E ele ressuscitou porque ele venceu a morte. Coisa que nós não podemos. Coisa que nenhuma religião pode. Ninguém estava acreditando nisso. E seria difícil mesmo. Porque a última visão que eles tiveram foi de um Jesus espancado, despedaçado, uma coroa de espinho. Eu estive lá no Acre, pouco tempo, e estava tendo uma festa, Expo Acre. E os artistas, esses artistas sertanejos famosos, eu falei assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram ver um artista? Então aproveita e leva uma coroa de espinho para ele. Engraçado, pro artista, semana que vem vai ter vários artistas aqui e vocês não vão ter coragem de dar uma coroa de espinho para ele. Vocês vão dar um aplauso, vocês vão mandar louvor, vocês vão dar até dinheiro para eles. A prefeitura devia se preocupar com o esgoto da cidade e não gastar dinheiro com artista. Que a cidade fede. A cidade fede esgoto. E vocês vão lá ter coragem de dar louvor para artista. Isso é idolatria. Quero ver se esses artistas vão ressuscitar para a vida eterna ou para a condenação eterna. Porque a Bíblia diz que todos terão que ressuscitar. Jesus abriu um caminho da ressurreição. O Rei da Glória está entrando no céu de onde ele saiu e veio aqui, se humilhou como homem, abaixo dos anjos. Engraçado que Satanás queria ser um Deus. Jesus, que era Deus, se fez homem. Essa é a diferença. Estão andando cheio de saúde, procurando saúde, saúde, saúde. E o mais importante não é o corpo, é a sua alma. O exercício para a alma é andar com ele. Trabalhar para poucos. Então vivemos uma geração que não trabalha. Vive da brisa. Uma maconha aqui, uma maconha lá, vive da brisa. Eis que no mesmo dia tinham dois homens fazendo uma caminhada. Estavam indo de Jerusalém para Emaús, vilarejo, não muito longe, poucos quilômetros. Eles estavam tristes, porque eles tinham visto aqueles que eles pensavam ser o rei de Israel morto. Sabe por que eles rejeitaram Jesus como Messias? Porque ele veio pobre. E se Jesus aparecer pobre para você, você também não vai querer. Porque essa sociedade moderna só quer luxo. Não está buscando vida eterna, só está buscando os prazeres. Eles estavam caminhando, conversando um com o outro. Pensávamos que ele
iria ser o nosso rei. Mas ele morreu. Tem gente que só enxerga Jesus morto. Pega um crucifixo, põe na parede e está morto. Pega um crucifixo, pendura no pescoço, está morto. Nessa caminhada que você tem aqui na terra, é uma oportunidade que Deus está te dando para você andar com Ele e conversar com Ele. Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus, Ele quer conversar conosco, porque Ele está vivo. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Foi derramado o Espírito da verdade sobre todo mundo. Por que que o mundo vive na mentira? Porque não são minhas ovelhas, são bodes. Querem andar com o Neymar, quer andar com o Fernandinho, Beira-Mar, quer andar com o Lula, quer andar com o Bolsonaro, quer andar com o artista, quer andar com políticos, mas não quer andar com ele. A Bíblia diz que ele é tudo. Ele é tudo em todos. Ele opera o querer e o efetuar na vida de qualquer um. Ele é Deus. Ele não pede licença para botar o sujeito na cama, para falar com ele. Ele não pede licença para falar: o seu tempo aqui na terra acabou. Ele determina e faz. Ele é Deus. O ser humano, ele pensa que ele é alguma coisa, mas a Bíblia diz que nós somos pó. Viemos do pó da terra. E quando você morre, você já passa a feder mais do que esse esgoto de Manaus. Eles iam falando aquilo que para eles era uma derrota, a morte de Jesus. Mas na verdade foi a maior vitória. Eu lembro que o Papa Francisco pegou a Bíblia e disse: esse livro conta a história do fracasso de Deus, que deixou seu filho morrer. O reverendo Moon, um pastor de bode lá da Coreia, já morreu. Ele dizia ser a reencarnação de Cristo. Ele disse que Jesus fracassou porque não casou e não teve filhos. Jesus não veio aqui para casar. Ele é Deus. Ele veio para dar a sua vida em resgate da nossa. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. Isso era motivo para esse mundo fazer festa todo dia. A festa do mundo é no estádio de futebol, nos shows, nos artistas. Como eu disse, o fato de você estar andando aqui não significa que você está vivo. Muito pelo contrário. Talvez você está andando e tentando conversar com ele. Esses dois discípulos não sabiam que ele tinha ressuscitado. Eles iam falando entre si tudo o que tinha acontecido lá em Jerusalém. Como Pilatos decretou a sua morte, pedida pelos religiosos. E aconteceu que eles, andando, conversando entre si, um perguntando ao outro, e o mesmo Jesus
de quem eles estavam falando, apareceu e começou a conversar com eles. Puxa um diálogo. Puxa um diálogo com ele. Jesus fala em Mateus capítulo 6. Se você quiser falar com Deus, você não precisa nem sair de casa. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, que está em secreto, e teu pai te recompensará. Mas já que você saiu para fazer sua caminhada, aproveita para ir conversando com ele na ida e na volta. Sabe o que é triste? As pessoas pensam que morreu, acabou. Eles estavam decepcionados. E muita gente, quando perde alguém querido, quer culpar a Deus. Por que o Senhor deixou morrer? E aí vai para o espiritismo escutar uma mentira de que você pode conversar com o morto. Isso é mentira. Você pode só conversar com aquele que está vivo. E só tem um que ressuscitou. Não foi Maomé nem Maria. Mas os olhos deles estavam fechados, para que não o conhecessem. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Cegos, cegos guiando cegos. É assim que eles estavam, andando na escuridão, sem saber se inferno existe, se céu existe, por que ele morreu, sem resposta. A Bíblia diz que a fé não é de todos, é um dom de Deus. Você pode ter religião, acreditar no Buda, acreditar na imagem da escultura, acreditar em morto, mas isso não te leva a lugar nenhum. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pode rezar 1 milhão de Ave Maria, você não chega na presença de Deus. Pode dar uma volta em Meca de ponta cabeça, em cima de caco de vidro, você nunca vai ver o Pai. Pode subir uma montanha de joelho fazendo sacrifício, não vai ver Deus, porque Ele se fez homem e Ele ressuscitou. Ele nos mostrou o caminho. Estava indo para Emaús, voltando para casa, decepcionado, e muitos daqui vai voltar do mesmo jeito. Vai chegar lá, comer uma feijoada, comer uma macarronada, encher a cara de cachaça, e vai fumar uma maconha, vai cheirar um pó, e amanhã aquela desgraça: ah, eu tenho que trabalhar, porque o final de semana acabou. Vai continuar a mesmice até morrer, e descobrir que foi enganado, e vai passar a eternidade no lago de fogo. Porque o tempo que estava aqui não quis andar com Ele, não quis conversar com Ele. Os 2 discípulos não ouviam, não conheceram que era Ele ressuscitado. Estavam cegos. Eles não estavam acreditando que Ele tinha ressuscitado. A maioria vive de uma religião morta. Praticam rituais,
50 congregações estão mortas. Como esses dois discípulos. Eles andaram com Jesus quando esteve ali operando milagres. Esses discípulos viam Jesus curando, expulsando o demônio, multiplicando pães, ressuscitando mortos. Eles viram. Mas eles não acreditavam que ele estava vivo. Você acha que esse mundo acredita? Correndo atrás de políticos, enfeitando a vida com religião, se prostituindo como animais. Ah, vou mudar de sexo, quem sabe minha vida melhora. Vou mudar de cidade. Ah, eu sou casado, eu quero ser solteiro, eu sou solteiro, eu quero ser casado. O ser humano está sempre buscando alguma coisa e não encontra nada. Porque está buscando vento e vai colher tempestade. Jesus aparece para eles. O mesmo corpo. Ele não é o que o Espiritismo diz, um ser evoluído, que reencarnou várias vezes e apareceu no mesmo corpo, só que não era carne nem sangue. O que era mortal, seu corpo, se tornou imortal. O que era corruptível se tornou incorruptível. Ressurreição. É difícil acreditar que nós vamos ressuscitar e vamos ter uma vida eterna com Ele. Desde pequeno você escuta: aproveita a sua vida, a vida é curta. Jesus, ele chega e diz: nade-se a si mesmo. Jesus não mandou você aproveitar a vida. Ele falou assim: se você aproveitar a vida do jeito que você quer, você vai perder a vida eterna. Olha o que fizeram com ele. Ele disse: esse mundo me odeia. E ele disse: se você quiser segui-lo, se você quiser andar com ele, você também vai ser odiado por todos. Por todos. Seu pai vai odiar você, sua mãe vai odiar você, seu filho vai odiar você. O dia que você falar: eu vou andar com Jesus, aí Jesus pergunta para eles: que palavras são essas? Que vocês estão aí caminhando? Por que vocês estão tristes? Sabe o que é esse uso excessivo de cachaça? Isso é tristeza da alma. Deus não fez o homem para ser um pudim de pinga. Estão enchendo a cara porque estão tristes. E aí no meio dos amigos, ele quer mostrar que ele está feliz, mas ele está enganando a si mesmo, enchendo a cara de que está sua cachaça, da sua brama, da sua escola. Só aí vai descer quadrado, filho. Essa porcaria nunca vai descer redonda, porque o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Respondendo um, cujo seu nome era Cleopas, diz para Jesus: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses últimos dias?
Jesus perguntou qual? Que coisas? A gente não precisa saber da notícia que a CBN está dando. Não interessa. O plano que o governo tem, pouco importa. Se é comunismo, capitalismo, se é direita, esquerda, não interessa. O que interessa é se você tem resposta para dar para ele. Por que você está aqui caminhando? A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. É uma eternidade. Logo depois da morte, existe uma eternidade. E o nosso corpo tem que partir para lá. Isso é ressurreição. Jesus falou assim: alma, o que é que você tem guardado em depósito? Que tesouro que você tem, alma? Aí o rico, pensando em ficar cada vez mais rico, derruba seu barracão e faz um barracão maior. Aí Jesus disse assim: louco, esta noite pedirão tua alma. E o que você tem preparado? E para quem será? Você consegue responder a pergunta de Jesus? Porque vocês estão andando aqui para cuidar do corpo. Vocês estão preocupados com o cadáver, que já está morto na alma. A alma já morreu faz tempo. Então agora vocês estão preocupados com o cadáver. As mulheres foram no cemitério procurar um corpo, procurar um defunto. E Jesus respondeu para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando o vivo no lugar de mortos? Jesus chamou um rapaz e falou assim para ele: segue-me. Ele disse: não, eu tenho que enterrar meu pai. Jesus falou assim para ele: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Vem tu e segue. A religião quer te dar um conforto que não existe. Ah, vive do jeito que você quer. No final da conta, Deus vai dar um jeitinho. Quem disse que Jesus é carioca? Quem disse que Jesus é brasileiro? Para se encaixar na malandragem. Foi por isso que ele morreu. E ele disse: se você quiser ganhar essa vida, você vai perder a eternidade. Então pega a tua cruz e siga-me. Tem gente que entende errado. Faz uma cruz de madeira e sai lá de São Paulo para ir a Aparecida do Norte, levando um pedaço de pau. Escravidão religiosa. Não é isso. A mensagem do Evangelho, quando você conhece Ele, você está morto com Ele e ressuscitado com Ele. Mas os discípulos não sabiam que Ele tinha ressuscitado. Não acreditavam, apesar das mulheres ter falado para Ele:
Nós fomos lá, o túmulo está vazio. O anjo apareceu lá e disse que ele está vivo. Foi o próprio anjo que foi lá e afastou a pedra. O túmulo era uma caverna e a porta era uma pedra. E eles encontraram vazio. E está vazio até hoje. Nunca encontraram um corpo. Mas se você buscar, você vai encontrar ele vivo. Não morto. Você não está sabendo de nada não que aconteceu na cidade? Perguntaram para Jesus. A respeito de Jesus Nazareno, que foi homem e profeta. Aqui está o erro. Eles pensavam que Jesus era um profeta, como os muçulmanos pensam até hoje. O erro é o mundo pensar que Jesus foi só um profeta. Maior erro da humanidade. Jesus o Nazareno poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. A Bíblia diz que se os príncipes desse mundo, se esses presidentes, reis, primeiro-ministros, se esses camaradas soubessem quem é Jesus, nunca o teriam crucificado. Um demônio, quando viu ele, falou assim: eu sei quem você é. Você é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Vieste nos atormentar antes do tempo. Você não ficou sabendo como os príncipes o crucificaram, mataram ele? Esperávamos que fosse ele que nos libertasse de Roma, da escravidão dos impostos. Acho que eles pagavam muito imposto, mas eu acho que não chega a ser igual ao Brasil, a nação que mais cobra imposto sobre os pobres. Roma é o império que domina até hoje. Até hoje. O Império Romano controla esse mundo através do Papa. Até hoje. Pagamos imposto para o Papa estar sentado num trono, controlando o banco mais rico do mundo. Esperávamos que fosse ele.
Mas não deu certo. Mataram ele. É verdade também que algumas mulheres nos maravilharam, as quais de madrugada foram lá no sepulcro e disseram que ele não está lá. A maioria vive no pecado, porque não acredita que ele ressuscitou, não acredita que existe um céu, e não acredita que existe inferno. Isso é coisa de louco. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Romanos 1:20 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O verdadeiro louco é aquele que não crê em Jesus, não crê que ele está vivo, que ele ressuscitou. Esse é o verdadeiro louco que vai ser jogado no inferno. Mas a fé é uma loucura para o mundo. O apóstolo Paulo diz: somos loucos por amor a Cristo. O mundo é louco por amor aos seus ídolos, a sua vida miserável, vazia, e só se enche com cachaça ou prostituição. As foram lá, mas não acharam o corpo. Voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que diziam para eles: ele está vivo. E alguns outros que estavam conosco foram ao sepulcro, Pedro, João, saiu correndo. Foram lá no sepulcro procurar certificar mesmo. Será que é verdade? Enquanto o homem duvidar, ele nunca vai ver a glória de Deus. Antes de Jesus ressuscitar o Lázaro, ele disse: se você crer, você verá a glória de Deus. O ser humano quer provar a Deus. Ah, se Deus existe, por que ele não aparece aqui? Ele já veio. Ele não precisou nem ficar muito tempo. Por 3 anos e meio ele se manifestou e dizendo: olha, o Pai é maior do que eu, mas quem vê a mim, ele vê o Pai que me enviou. Ele já veio aqui mostrar o Pai. E mesmo assim, o sujeito quer ficar na Netflix vendo Batman, Cavaleiro das Trevas, vendo o Super-Homem com aquela cuequinha de gay. Mesmo assim ele quer ir atrás do Homem-Aranha. Uma abominação. Lá no Japão estão tentando fazer um gênero de ser humano misturado com animal. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 1. Mudaram. Porque não tiveram fé suficiente para acreditar que ele estava vivo. Mesmo o anjo falando para eles, mesmo tendo testemunhas, eles não queriam acreditar. Sabe o que é que o mundo não se converte? Porque são amantes de si mesmo. Então escolhe uma religião que agrada a ele. O culto é para agradar a ele. Hoje, o culto é para agradar o ser humano. Ai, se Deus não me der o que eu quero. Ai, se Deus não fizer o que eu quero. Por que ele levou minha mãe? Por que ele levou meu pai? Por que ele levou meu irmão? Por que ele levou meu filho? Porque ele quis. Ele é Deus. E ele não dá satisfação para a criatura.
e teve um plano. Quem crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. O que foi conquistado na cruz não foi uma vida boa aqui na terra. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados por causa do meu nome. Isso é cristianismo. Vão prender vocês, vão matar vocês, e farão isso porque o mundo me odeia e vão odiar vocês. Então é mais fácil andar com a Ivete Sangalo, não é? Não é fácil andar com a Anitta. Não é mais fácil correr atrás do Neymar. Teve um idiota rico que não tem parente nenhum para deixar herança. Ele disse que quando morrer vai deixar o dinheiro dele pro Neymar, filho do diabo. Tanta criança passando fome e o infeliz quer dar dinheiro pro seu ídolo. Não querem andar com Jesus. É só andar de roupinha colada no corpo. Para lá na frente cair no adultério. Lá na frente ir pro motel. Por isso que tá aí com o corpinho tudo de fora. Anda com Jesus, eu quero ver você andar pelado.